Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, minha gente. Hoje eu vou falar um pouquinho aqui, conversar com vocês a respeito de chamado, a minha experiência com o meu primeiro chamado na igreja que eu sou membro. Mas eu vou colocar o microfone, viu? Porque senão o áudio vai sair muito baixo, porque a menina tá dormindo e eu tô falando baixo. Peraí, tem paciência, peraí. Pronto, eu vou colocar pra ficar melhor, pra vocês ouvirem, né? Então bora lá. Sejam bem-vindos. Eu vou colocando os pratos aqui. Seja bem-vindo, eu não tenho escorredor não. Ainda, né? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Magda Alane. Pra quem não é inscrito, se inscreve, seja todos bem-vindos, né? Quem já é inscrito, seja bem-vindo também. Então, quando eu me batizei na igreja, né, que hoje eu sou membro, a Igreja de Jesus Cristo Santos do Cristo. Quando eu me batizei foi em 2019, né? Em junho de 2019. Então, assim que a gente está conhecendo a igreja, logo no começo, né? Eu acredito que todo cristão o desejo é de conhecer mais a Cristo, né? É conhecer e é tudo novo, gente. A gente não aprende nada do dia para a noite, não. É tudo novo. Ainda agora, eu ainda estou aprendendo, porque a caminhada com Cristo é uma vida de aprendizado. A gente nunca sabe tudo, a gente sempre está aprendendo. Mas no começo, quando a gente começa, a gente é novo, não sabe de nada, né? Tá ali para aprender. Aí eu me lembro que assim que eu me batizei, né? Aí tem as aulas da Sociedade de Socorro, que é a organização das mulheres, né? Aí um domingo é aula da Sociedade de Socorro, outro domingo é aula todo mundo junto, os homens e as mulheres. Aí eu gostava muito, eu aprendia muito na aula da Sociedade de Socorro, né? E eu gostava muito, e pra mim era tudo novo, e eu tava naquela sede de, até hoje, ainda tenho essa sede de conhecer cada vez mais a Cristo. Mas no começo a gente tá naquela, quer conhecer mais e mais, sabe, do amor do Senhor. E poucos meses depois que eu tinha me batizado, pouco tempo mesmo, eu fui chamada para a primária, que é a organização das crianças, né, na igreja. Eu fui chamada para a primária. E eu não queria, gente, o chamado, sabe? Porque eu era recém-conversa e eu queria aprender cada vez mais sobre Cristo. Eu achei que eu não ia aprender nada lá na primária. Eu achei que eu só ia cuidar de criança. Essa foi o meu pensamento, né? Porque eu já fui babá, já cuidei muito, sabe, de criança, com todo amor, todo carinho. E quando eu comecei a participar das aulas, né, na igreja, aí eu fiquei pensando assim, eu disse, poxa, mas eu já cuidei de criança, eu vou cuidar de criança de novo. Eu quero aprender sobre Cristo, mas eu não disse isso pra ninguém. Isso foi coisas que eu pensei, só Deus sabe, e claro, agora revelando pra vocês, né? E até prestei um testemunho sobre esse chamado na igreja. Aí eu não disse pra ninguém, mas quando o bispo, né, da igreja veio conversar comigo e disse, olha, irmã Magda, o Senhor tá lhe chamando, né? Tem um chamado pra você na primária, para cuidar das crianças. Então eu não disse, mas eu não queria aquele chamado, sabe? Só que eu não disse a ele. Na hora que ele me entrevistou e falou, a única coisa que eu disse foi assim: se é Deus que tá me chamando, então eu vou. Mas eu saí daquela sala ali, eu não queria aquele chamado. Porque eu ficava pensando o que é que eu vou aprender na primária, só cuidando de criança, e é aquelas bem miudinhas, sabe? Porque a organização da primária é dividida por idade. Tem os maiorzinhos, aí os pequenininhos. Em outra sala é bem organizado, né? Enquanto os pais estão estudando sobre o evangelho, as crianças também estão estudando na salinha delas. Só que eu peguei logo aquelas criancinhas bem pequenininhas mesmo, que nem sabe falar às vezes direito. Então você só canta hino, lá na salinha a gente cantava hino pra eles. Falava de Jesus, mesmo sem eles na idade que não compreendem muito, mas a gente fala sobre Jesus, mostrava muita figurinha, quem é esse? Eles, é Jesus, sabe? Pedia para eles fazerem oração, os que sabiam falar. Era muito lindo, é um amor assim que a gente sente o amor de Cristo, né? Através das crianças. E
mesmo assim eu não queria, por eu já ter cuidado de criança, ter sido babá, eu achei que aquele chamado não era pra mim. E eu achei que eu tinha que ficar na sociedade de socorro aprendendo, e não lá. Mas mesmo assim eu não neguei o pedido, e eu disse, eu aceito. E aí todo domingo, né, eu tinha que ir pra salinha, era um domingo sim e outro não. Um domingo eu ia pra salinha porque eram 4 professoras, e 2 ficavam na salinha um domingo. Aí no outro domingo eu ia assistir às aulas e as outras 2 iam ficar com as crianças. Era assim, sabe? Bem organizado mesmo. Derrubando as coisas. Aí, mesmo assim, fiquei no chamado alguns meses, porque logo em seguida veio a pandemia, né? Depois que eu me batizei, aí veio a pandemia. Aí a gente teve que ficar em casa, mas durante o tempo todo que eu estava indo para a igreja, eu continuei servindo. E eu gosto muito daquela escritura, que é 1 Crônica 28:9, que é onde Davi está dizendo a Salomão que é para ele servir ao Senhor. De todo coração e alma voluntária. E era a oração que eu mais fazia a Deus, era pedindo a Deus para me servir a Ele de coração e alma voluntária. E servir também na primária, né? De coração e alma voluntária. Porque eu dizia, Deus, eu não sei o que eu estou fazendo aqui na primária. E o que é que eu tenho que aprender na primária? Eu não queria estar aqui, mas mesmo assim eu ia todo domingo, né? Aí veio a pandemia, como eu já falei. Tivemos que ficar em casa e logo depois a gente se mudou. A gente saiu, que a gente morava de aluguel, e veio para essa casa que a gente tá morando agora. Então a gente se mudou, aí eu mudei de ala, né? Saí da ala em que eu tinha esse chamado e vim para a ala atual, que é aqui próximo onde eu moro. Então por conta disso, né? Aí eu fui desobrigada, tive que sair do chamado, né? Porque a gente se mudou. Aí eu sempre continuei, gente, me perguntando o que é que eu tinha aprendido na primária. Porque eu ficava pensando, foi bom, eu sei que as crianças elas demonstram um amor tão grande por a gente sente o amor de Cristo através das crianças, que criança não tem maldade, não sabe nada, eles estão ali brincando, daqui a pouco eles brigam, eles não guardam rancor, mágoa, daqui a pouco eles brigam com os coleguinhas, já estão unidos de novo, sabe? A gente aprende muito com as crianças, mas eu ficava me perguntando a Deus, meu Deus, o que foi que eu aprendi na primária? O que é que o Senhor me ensinou lá na primária? O que é que eu aprendi com as crianças? Porque eu sei que as crianças ensinam muito sobre o amor de Cristo, mas o que eu fui fazer lá? Eu não entendi, sabe? Eu sempre ficava com essa pergunta na cabeça. E, gente, depois de 5 anos, foi que Deus me deu a resposta. Deus trabalha de formas diferentes. Eu não sei, quando você pergunta as coisas a Deus, quanto tempo vai levar para Ele responder. Eu sei que para mim foi 5 anos. Eu sempre fiquei com essa pergunta na cabeça, sabe? Falando com Deus, o que é que eu fui aprender na primária. E depois de 5 anos, alguns dias atrás, eu estava aqui em casa fazendo minhas coisas normalmente, estava no banheiro, sabe? Acho que estava lavando o banheiro, estava lavando o banheiro, assim, fazendo minhas coisas, normal, um dia normal. E eu me lembrei, sabe, desse dia. Eu digo, meu Deus, depois de 5 anos, eu digo, meu Deus, depois de 5 anos, o que é que eu aprendi na primária? Por que eu fui para aquele chamado que eu não queria? Eu nunca disse nem a minha esposa, a ninguém, que eu não queria aquele chamado. Jamais. Só para Deus mesmo. Mas sempre fui com o coração e alma voluntária, né, como diz na Escritura. E eu tava pensando, sabe, e o Espírito me disse claramente assim, você aprendeu no seu chamado a obedecer. Depois de 5 anos foi que o Senhor me revelou que eu fui para a primária, gente, sabe, foi para obedecer ao Senhor. Ali eu tava aprendendo um grande princípio do Evangelho de Cristo, né, que é obedecer ao Senhor. Depois de 5 anos, foi que eu vim descobrir o que era que eu estava fazendo na primária, que era obedecendo a Deus, porque era um chamado que eu não queria. Mesmo assim, eu fui, bem sem querer, e sempre fui de alma voluntária e coração,
servir ao Senhor, servir no chamado. Jamais contei pra ninguém que eu não queria aquele chamado. Servi até o último domingo que eu fui. E depois de 5 anos, Deus me revelou em casa que simplesmente eu estava sendo obediente. Eu estava obedecendo. Então, o que eu fui aprender na primária foi obedecer a Deus. Então, essa semana eu dei uma aula lá na sala das moças, porque atualmente agora eu sou a primeira conselheira das moças. Meu chamado na igreja é esse. E eu fui dar uma aula sobre obedecer a Deus. E eu estava conversando com a jovem lá na sala. E a gente prepara a aula, mas a gente não é só ensinar. A gente aprende muito mais, sabe? Com as meninas, com o chamado da gente. Eu estava falando sobre obedecer a Deus e eu até dei esse testemunho sobre a primária, né? Que o meu chamado na primária, eu achei que não estava aprendendo nada, fiquei com essa pergunta, mas Deus, depois de 5 anos e alguns dias, me revelou que eu estava obedecendo a Ele. Que eu simplesmente fui aprender ali sobre obedecer, porque foi tudo que eu fiz na primária, foi obedecer a Deus e me dedicar àquelas crianças com todo o meu amor e alma voluntária. Então, não é fácil a gente, muitas vezes, Deus pede coisas a gente sabe que não é fácil obedecer, mas a gente tem que obedecer, porque a obediência nada mais é do que a gente abrir mão da nossa vontade para que seja feita a vontade de Deus. E naquele momento eu estava deixando de fazer minha vontade, porque minha vontade era não ir, minha vontade era estar na Sociedade de Socorro, estar assistindo às aulas da Sociedade de Socorro, não era estar na primária. E aí eu estava deixando de fazer a minha vontade, para fazer a vontade de Deus. Então a obediência é a gente abrir mão da nossa vontade e fazer a vontade do Senhor. Então, hoje eu estou no chamado das moças, aprendendo muito, né? E só queria compartilhar com vocês esse pequeno testemunho de que, mesmo quando Deus peça algo para você fazer, sabe, faça de alma e coração, de alma voluntária e de coração. Obedeça ao Senhor, porque Ele tem algo para lhe ensinar, Ele tem algo para te revelar através desse chamado, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente vai conversando mais outro dia, tá bom? Vou terminar aqui de lavar meus pratos e até os próximos vídeos. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma, ajudar, se você tá passando por esse momento, assim, ter um chamado e tá, assim, se sentindo que não é o que você quer, saiba que Deus sabe todas as coisas. Sirva só de coração e alma voluntária, tá bom? E até os próximos vídeos. Eu sempre esqueço, minha gente, de pedir, deixa like se você gostou. Eu esqueço de convidar vocês a se inscrever. Se você gostou do assunto, convido vocês a conhecer o meu canal, a ficar aqui e a se inscrever, deixar seu like se o conteúdo você gostou, compartilhar. E é isso, tá? E até os próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!